Vocês estão chuê. Graça e paz, tudo bem? Estão felizes? Eu gostaria de, antes de nós começarmos a ministração, que você meditasse nessa música. Vai colocar, nego, vai colocar aí? Vamos, Paulo? O Senhor tem um milagre para fazer na sua vida hoje. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagre.
te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, nós temos um Deus acima de todas as coisas. Pai, nós nos colocamos agora inteiramente ao Teu dispor. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor remova a pedra na nossa vida. Senhor, que nós possamos agora despojar de toda e qualquer preocupação, que possamos ligar, entronizar somente ao que o Senhor tem para nós, somente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, eis-nos aqui, Senhor. Oh, papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de termos a Tua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigada, viu? Vocês dançaram lindo demais. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em João 11. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Oh, Senhor, a Tua palavra é vida, é vida. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é o último dia do milagre e o último milagre que Jesus realizou antes do seu sepultamento. Quantos aqui já ouviram a história de Lázaro? Glória a Deus, é uma história tão profunda, tão bonita, mas o Senhor, cada vez que nós vamos estudar e ler a palavra, o Senhor fala mais um pouquinho conosco, amém? Quantos aqui querem receber do Senhor o entendimento dos seus sonhos, o entendimento da cura, o entendimento do ressuscitar, porque o Senhor vai ressuscitar sonho nesta noite, o Senhor vai ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, mortas emocionalmente, amém? Tristes, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, amém? Então, esse foi o último milagre público, né, que o Senhor fez antes dele ser sepultado. Esse milagre de ressurreição de Lázaro, ele nos traz vários ensinamentos muito importantes, e nós vamos citar alguns aqui. Tá bom? O primeiro ensino é que os sofrimentos e as crises são inevitáveis. Diga comigo assim: os sofrimentos são inevitáveis. Tem como eu falar assim, amanhã, meio-dia, eu ia ter um sofrimento, mas eu não vou ter mais? Não tem, dá vontade, né? Amanhã à noite eu ia sofrer, mas eu acho que eu não quero não. Não há essa possibilidade de nós adiarmos um sofrimento, de nós prevermos um sofrimento. Não existe, porque doença, ninguém está isento.
Ninguém é isento de doença, ninguém é isento de enfermidade, que é a mesma coisa. Ninguém é isento de dor na alma, ninguém é isento de crises, ninguém é isento de perder o emprego, ninguém é isento de nada. O Senhor nunca prometeu isso para nós. Não, vocês vão fazer o seguinte: a partir do momento que vocês se tornarem meus filhinhos amados, vocês vão começar a nunca mais ter sofrimento. O Senhor já prometeu isso para você? Alguém falou isso para você? Porque se tiver falado, ele deu uma enganada boa. Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas ele já venceu. Amém? Ele venceu. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O que significa essa palavra? Anima. Bora para frente. Porque ele já venceu. Amém? O segundo ensinamento é que os sofrimentos podem aumentar. Nossa, mas que... Obrigada, Romero. Nossa, mas que notícia que ela está me dando agora. Quer dizer que do jeito que está ruim, pode piorar? Já viu aquela história? Que as pessoas falam, não sei se pode piorar não. Pode. Todo sofrimento, ele é inevitável, ele pode piorar. Nós não temos o controle. Nós não temos o controle disso. Então, é o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava doente, ele adoeceu. Ele morreu no mesmo dia. Alguém podia prever isso? Não. Não havia essa possibilidade. Ninguém podia prever que Lázaro ia partir no mesmo dia. Mas elas fizeram a coisa certa. O que elas fizeram? Elas foram atrás, mandaram um mensageiro atrás de Jesus para dizer para ele que Lázaro estava doente. E o mensageiro foi. Então, eu estou contando a história novamente, não é para poder você aprender de novo a história de Lázaro não, tá bom? É porque tem algumas colocações que sempre o Senhor traz a revelação na palavra, em cada vez que a gente fala, mesmo o Salmo 23, que a gente conhece, a gente lê, sempre o Senhor, o Espírito Santo fala algo nele. Amém? Amém? Quantos aqui querem receber do Senhor? Glória a Deus. Vem muito na nossa cabeça, quando nós estamos em sofrimento, vem muito assim, mas espera aí, eu oro, eu vou na igreja, eu sou uma pessoa que tem caráter, eu sou correto, Deus conhece o meu coração. Por que Ele está permitindo isso na minha vida? Parece que a dor só aumenta, parece que eu dou um passo para frente e 20 para trás. Por quê? A gente fica perguntando, nós somos humanos, a gente pergunta mesmo. Senhor, mas eu... Só que essa pergunta, ela seria normal, mas ela não é. Porque ela é murmuração. E nós vamos entender daqui a pouco. O terceiro, os sofrimentos produzem profunda angústia. Quem já sentiu angústia pelo menos uma vez na vida? Faça assim. Graças a Deus, 3. Não, vou perguntar de novo. Quantos aqui já sentiram angústia pelo menos uma vez na vida? Pensei que era só eu e mais as 3 irmãs. Porque nós estamos aqui nessa terra e tudo que a gente fica ansioso, tudo que a gente quer, tudo que a gente não consegue, ou todo sofrimento, a gente fica angustiado. Por quê? Porque a gente tem pressa, a gente quer que passa rápido, não é verdade? Os 3 amigos, olha só, de Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Maria e Marta fizeram o que devia ser feito. Quando nós estamos apavorados, quando nós estamos querendo uma salvação, querendo uma cura, quem que a gente procura? É o Senhor, é Deus, é Jesus. Elas fizeram certo? Fizeram. Foram atrás daquele que pode todas as coisas, que tem poder para curar, para salvar, tem poder para ressuscitar. Elas foram e mandaram o mensageiro ir atrás dele. Amém? Outra característica. O sofrimento traz ansiedade. Meus queridos, como a gente fica ansioso quando a gente está sofrendo. Ansioso para quê? Para acabar logo. Nossa, eu quero que passe isso logo. Se a gente pudesse, a gente tomava um remedinho, dormia até passar o sofrimento. Porque o sofrimento, ele gera ansiedade, ele gera angústia, ele gera apavoramento. Você fica, gente, será possível que eu não vou sair dessa situação? Será possível? A impressão que dá é que a gente está rodando em círculos, que a gente não consegue mais nunca. Ainda tem essa palavrinha que a gente fala, né? Nossa, parece que nunca mais. Nunca é muito tempo. Nunca é uma eternidade. E a gente fala, será que nunca eu vou conseguir sair desse sofrimento? Misericórdia. Os milagres acontecem, repita comigo, os milagres do Senhor só acontecem no tempo do Senhor. Amém? Quantos querem entender isso?
nós vamos entender. Porque é necessário nós entendermos o porquê de ter que esperar. Porque tem uma coisa que é difícil para a maioria de nós, eu falo a partir de mim. A partir não, eu acho que tá para achar uma pessoa que tem uma dificuldade maior do que esperar. E o Senhor tem trabalhado muito isso na minha vida. Muito, né? Porque, ainda mais agora, tem que esperar esse negócio passar, tem que esperar, tudo tem que esperar. Que o Senhor traga os frutos do Espírito Santo, que nós possamos beber o coquetel do Espírito Santo na nossa vida, para que nós saibamos esperar, saibamos a ter longanimidade, paciência, alegria, domínio próprio. Amém? Quantos querem? Eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta em João 11, por gentileza, porque a gente vai discorrendo o texto, tá bom? No versículo 3, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, quem ama, apavora. Imagina que chega uma pessoa que você é muito amigo, e aí a pessoa, você viaja, aí manda avisar para você que aquela pessoa está muito doente. Qual que é o primeiro impacto da gente? Eu vou lá. Fazer o quê, né? Mas você vai, porque você quer estar presente, você quer orar, você quer ajudar de alguma forma, não é assim? Então, o que elas fizeram? Elas mandaram o recado, porque para o mensageiro falar para ele lembrar, como que se Jesus esquecesse de nós, né? É aquele que o Senhor ama, viu? É tipo assim, uma cobrançazinha, né? É aquele que o Senhor ama. O Senhor ama ele, lembra que o Senhor ama ele, volta correndo. É quase isso. Porque quando nós estamos ansiosos ou no sofrimento, o que a gente quer? Uma resposta rápida. Não é assim? Nós somos humanos. Se a gente falar, não, eu consigo esperar 10 anos por uma vitória, não é verdade. E mentir é feio. É feiura. Então, nós somos humanos, nós precisamos entender as nossas limitações. Então, do versículo 3 fala, né, que elas mandaram ele dizer isso. Então, muitas vezes a gente indaga: Senhor, peraí, será que o Senhor nos ama? Será? Quantos aqui já sentiram mal amados pelo Senhor? A gente sente isso. É coisa do ser humano. A gente fica, nossa, mas será que o Senhor... Não, eu sei que Ele me ama. A gente tem a fé, porque precisa mesmo. Mas a gente fica indagando: será que o Senhor me ama? Por que Ele permitiu isso? Um exemplo, né? Aonde o Senhor está, Ele está conosco. A gente é que não consegue ver, a dor tapa os olhos da gente porque Ele está conosco. Amém? O Senhor não deixa de estar com seus filhos. A gente aqui não enxerga, a gente aqui não sente, a gente aqui não quer ver, porque a dor atrapalha. A fé move montanhas. A dor nos deixa paralisados no mesmo sistema, no mesmo molde. Quantos aqui querem sair da dor? Porque às vezes a gente relata dor, as pessoas pensam só morte física. Existem tantas dores, meus queridos, tantas dores, mas tantas dores. Às vezes a gente indaga: se o Senhor me ama tanto, por quê? Foi a mesma indagação que Marta e Maria fizeram. Quando mandaram dizer: me ama. Mas se Jesus amasse tanto Lázaro, tanto nosso irmão, ele estava aqui. Ele vinha rápido, porque deu tempo do mensageiro ir e voltar. E aí, quando o mensageiro chegou, gente, imagina quando o mensageiro chegou, Lázaro já estava morto, porque Lázaro morreu no mesmo dia. Quando o mensageiro chegou e ia falar, não dava tempo de voltar lá. Então nós vamos discorrer isso aqui, mas eu quero só abrir um parêntese, né? Quantos aqui conhecem a minha história da perda da minha filha? Quantos não conhecem? Então eu vou relatar rapidamente esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de como que o Senhor permite algo dessa maneira. Por quê? Porque a gente ia em UTI, a gente era acostumado a orar com pessoas, acostumado a ver pessoas sendo curadas. Aí, a gente orava, eu olho para minha filha,
o Senhor não a curou. Ele era o tempo determinado, mas naquele momento eu comecei a achar que o Senhor não me amava. Eu comecei a achar que o Senhor, Ele fazia tudo. Eu falei, mas espera aí, eu estou aqui fazendo a tua obra, eu estou aqui obedecendo o Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor pode curar. Gente, não tem dor maior. Não existe. Não existe. É científico. Não é drama, não. É científico. Já foi comprovado cientificamente que a maior dor da humanidade é a perda de um filho. Então aquela dor estava insuportável. Até um dia eu indaguei, Senhor, aquela palavra que o Senhor fala assim, ó, não há dor maior que possamos suportar, me explica ela. Porque para mim suportar está significando 2 pontos. Respirar. Ponto. Suportar está insuportável. Então eu sou obrigada a respirar, porque eu tenho que viver? Tenho que viver. Eu sou obrigada a viver, até isso. Eu sou obrigada a viver para eu ser mais castigada ainda. Porque quanto mais dias eu vivo, mais castigada eu sou, porque a dor é intensa. Porque nos momentos que nós estamos passando dor, meus irmãos, mesmo que seja com essa intensidade, porque a gente não mede dor. Tem pessoas que chegavam em mim e falavam assim, nossa, eu perdi fulano, eu perdi um amigo, eu perdi meu pai. Eu sei o que você está passando, é igualzinho. Ô, meu querido, se você não passa por uma perda tão violenta, não sabe. Só sabe quem passa. A gente pode imaginar, mas saber, não sabe. Porque quem sabe é quem está passando, não é verdade? Então, nesses momentos, a gente sente sim. Ah, mas você não tinha fé? Mas a fé fica bem, assim, sabe? A gente fica assim, aquela confusão. Não, eu tenho fé que Deus é grande, que Deus me ama, mas assim, fica longe. Ele me ama, mas ele quis fazer eu sofrer. Ele me ama, mas ele me trouxe essa dor. Então assim, chegou a ponto de eu falar, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Porque muitos falavam para mim, você só vai ter resposta quando você chegar lá no céu. Eu pensava, e se eu ficar velha, demorar a ir para o céu? É o tal do esperar. Eu vou demorar demais a saber. E o Senhor trouxe o presente para mim, que quando foi minha sogra arrebatada, depois em outra ocasião eu conto para vocês. Amém? Então, a gente indaga. Senhor, por que o meu vizinho foi curado? E ele nem está nem aí para o Senhor. E eu estou aqui, ó, na casa do Senhor, estou aqui firme, e o Senhor fez isso. Abrindo um parênteses, no primeiro mês que a Débora foi para o céu, foi morar com Jesus, uma irmã me ligou para eu ir lá orar com a filha dela, que tinha acabado de ter um acidente. Olha a cabeça do ser humano. Eu pensei assim, ela é corajosa demais, porque Deus não me escuta. O que eu vou fazer lá? Eu imaginei, irmãos, entrando naquele hospital, chegando lá naquela, e todo mundo olhando para mim. Que é isso? Quem é o Deus que ela serve? Por que ela está aqui? Acabou de perder. Olha só o que eu imaginava. Que o Senhor não queria me escutar. Tamanha era a dor. E eu não fui. Falei, vou nada. Ô, irmã, pede uma pessoa que está em pé. Pede uma pessoa que está... a gente precisa saber o momento de sair, o momento de ficar? Precisamos. Mas naquele momento eu não fui. Não foi por saber o momento de ficar. Não foi com essa sabedoria toda. Eu não fui de raiva e de dor. De pensar, eu não presto para nada. Daqui para frente, não tem serventia. Porque nem orar, Deus não quer ouvir eu. Porque eu orei tanto. Mas o Senhor sabe o que faz. Repita comigo, Deus não erra. Deus é perfeito. Amém? Ele sabe de tudo, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Agora, nós sabemos? Não, a gente sabe do passado porque a gente fez feiura ou não. Agora, do nosso futuro, quem sabe é só Ele. Mas Ele está no comando de todas as coisas. Amém? As irmãs de Lázaro, quando elas foram, eu fico imaginando assim, gente, mas Jesus fez tantos milagres. Jesus é tão poderoso. Por que Ele está deixando meu irmão dessa maneira? Por que Ele está fazendo isso? E outra pergunta que eu quero te fazer, às vezes você já fez essa pergunta, por que o Senhor não quis curar Lázaro à distância? Porque Ele pode, não podia? Curar à distância, erguer a mão ou nem erguer a mão, Ele só falar, dá fôlego de vida para o meu amigo. Ele poderia, mas era o propósito? Não. O propósito do Senhor, Ele é cumprido, a gente achando bom ou não. Porque o propósito do Senhor está acima de
de todos nós. Amém? Amém? Quantos creem que Jesus tem um propósito na sua vida? Porque a nossa pergunta é, sempre a gente conhece alguém que está bem, que a gente não vive lá com ele? Então, ainda mais agora, né, com redes sociais, está todo mundo bem demais. E ninguém vai postar que está chateado. Ninguém vai postar, hoje eu amanheci deprimido, chateado, triste, angustiado. Hoje eu briguei com a minha família. Não vai postar isso. Vai postar só que está feliz, só que está tudo bem. Então, ele já tinha curado o servo do centurião de longe. Ele pediu para a cura vir e a cura veio. Será que é porque ele amava mais uns do que os outros? A gente sempre pergunta isso, né? Deus tem prediletos? Não. Deus não tem filho predileto. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz essa feiura. Por Ele nos amar, olha o que a gente começa a confundir. O Senhor nos ama tanto que a gente começa a pensar assim, não, Ele nos ama, então Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai nos deixar triste, Ele vai fazer tudo que a gente quer. Igual crianças. Porque a criança, ela chega numa fase que quando ela quer algo, enquanto ela não consegue, ela não para. É ali, ó. Isso aí não é a parte da persistência, da perseverança. Isso é a parte da pirraça, da birra. E o Senhor precisa que nós precisamos de apresentar diante de Deus com essa maturidade de confiar no poder dEle. Confiar que Ele tudo pode. Ah, está demorando para nós, que nós não sabemos o tempo. Mas para Ele está tudo tranquilo, está tudo sossegado. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Amém? E outra coisa, só para a gente entender um pouquinho, que eu achei muito interessante essa colocação aqui, que nós não temos privilégio, né? Nós não temos privilégio porque nós somos filhos de Deus, que tem gente que gosta, eu sou filho de Deus, nada acontece comigo. Ô, meu pai, não pode falar isso, porque acontece sim, né? Nós estamos sujeitos. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, tiveram uma morte trágica. Olha só. Eu tinha esquecido, porque a gente esquece algumas coisas, né, quando a gente quer. Olha só. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você pôs aí? Ai, que chique, gente. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, Tiago e Bartolomeu foram decapitados. Ó, cortou a cabeça deles, né, para quem não sabe o que é decapitado. Matias foi queimado vivo. Filipe foi crucificado de cabeça para cima. André, crucificado assim, ó, como um X, né? Tá ali. Ó, nego, você fez tão bonitinho. Tá de parabéns. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E foram crucificados Tiago, filho de Alfeu, porque Jesus tinha 2 Tiagos, né, discípulos. Tiago, filho de Alfeu foi apedrejado. Lucas foi enforcado. Olha que morte tranquila, irmãos. Simão e Judas foram cortados em pedaços. Porque não bastava só morrer, não. Tinha que cortar em pedaços. Tomé morreu espetado por lança. Porque não podia ser uma lança no coração, não. Tinha que ser bastante espetado para doer bastante. Tudo por causa da perseguição. Vocês acham que eles não eram amados por Jesus? Vocês acham que eles vivendo lado a lado com o Senhor, eles não eram amados? Jesus estava castigando eles? Se você quiser, cadê o nego? Ele foi no toalha. Depois eu vou pedir para ele mandar para vocês, tá bom? Esse negócio aqui que eu achei muito interessante. É só mesmo a título de curiosidade, porque é muito interessante, porque às vezes a gente esquece, né? A gente acha assim, que a vida do outro está muito boa, está muito fácil, está muito tranquila. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas aconteceu isso aqui tudo com eles e ninguém fala nada. Não, eles tiveram a vida boa demais, que andando com o mestre. Não, gente, eles foram perseguidos sim, morreram dessa forma trágica aqui. Misericórdia e por amor ao Senhor. Como que eu posso conciliar a demora de Jesus com a nossa necessidade? Olha lá no verso 6, por favor. Versículo 6, fala assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. Gente, olha que absurdo. Vai Maria e Marta manda
o mensageiro ir lá. Quando o mensageiro chega lá, o mensageiro fala o que elas pediram. Olha, sabe aquele que o senhor amava tanto? Então, ele está doente. Então, o que elas esperavam? Corre, vamos, bora para trás, volta para trás, porque ele está doente, vamos para lá, para curar, para salvar, para dar um jeito nele. Aí Jesus, o que Jesus responde? Aí Jesus vai. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A gente podia até pensar que ele estava fazendo pouco caso. Os discípulos ali podiam pensar assim: gente, mas olha só, se Jesus teve coragem de fazer isso com um amigo dele, nós temos que ficar com a barba de molho. Nós temos que ficar esperto, porque o amigo dele, ele não quis correr para acudir. Porque nós temos essa mania de julgar, nós temos essa mania de ficar colocando interrogações em cima das decisões do Senhor Jesus na nossa vida. Nós temos essa mania horrorosa de ficar indagando assim: por quê? Por quê? Por quê? Tem hora que me passa pela cabeça assim, de Jesus ficar olhando para nós, assim, o Senhor ficar olhando, ficar rindo. Porque sim. Porque eu sei o que é melhor para você, meu filho. O Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. E Ele tem o tempo dele é perfeito, amém? A nossa bênção não chega antes e nem depois, ela chega no tempo, porque o tempo de Deus é perfeito, amém? Jesus não fez pouco caso, Jesus amava sim Lázaro. Porque muitas vezes a gente indaga o amor de uma pessoa porque ela não faz algo que a gente quer, no dia que a gente quer, na hora que a gente quer. Então a gente não ia ser diferente. Nessa época, eles eram todos humanos, eles não iam ser diferentes. Quanto mais que Jesus era conhecido, os discípulos conheciam Lázaro como amigo mesmo de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Olha lá no versículo 11, por favor. Versículo 11, de 11 a 15, diz assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo, olha só, nosso, Jesus fala nosso, né, amigo dele e dos discípulos, era nosso, o amigo não era só dele, era dele e dos discípulos. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Olha só que desaforo que eles devem ter pensado que Jesus falou. Falou assim: ele dorme. Aí eles não entenderam, aí quase que ele desenhou. Ele falou: não, ele morreu. Ele não está só dormindo. Porque se ele estivesse só dormindo, os discípulos entenderam. Se ele estivesse só dormindo, não, então deixa ele dormindo lá. É como tomar um remedinho, vamos dormir. Porque aí dá o tempo da gente viajar, né, Jesus? Aí a gente vai até lá, chega lá, o senhor ora com ele é curado, está tudo tranquilo. Não, aí Jesus explicou: não, ele não está dormindo, ele morreu. Mas nós vamos lá. Aí virou aquele alvoroço. Por quê? Porque Jesus estava sendo procurado. Então ia para lá para quê? Para morrer? Aí eles: não vamos. Teve um discípulo que falou: então vamos lá, é para ser apedrejado, vamos lá ser apedrejado. Imagine, irmãos, se você estivesse ali naquela situação, se você fosse um discípulo de Jesus, daquela época, que você é um discípulo de Jesus, amém? Se você fosse um discípulo ali, andando com Jesus naquela época, você iria achar essa atitude normal, essa atitude comum, dele falar: não, ele morreu. Quando você ouve uma notícia dessa, morreu, o que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça: acabou. Não é? Acabou. Porque você luta, você peleja, tudo, mas quando vem essa notícia, morreu, ou partiu, que eu gosto mais dessa palavra, né? Mas é a mesma coisa, partiu. Chão abre, você vê, acabou. É tipo assim, deu um ponto, para de lutar. Que nada que você faça vai mudar essa circunstância. Mas o que Jesus falou? Ele morreu, sim. Mas nós vamos lá e vamos resolver. E ele vai ressuscitar. Ele falou, como se estivesse falando assim: nós vamos ali jazinho. Porque ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos lá ter com ele. Penso tanto que eles ficaram perturbados, né, irmãos? Tanto que eles devem ter ficado dessa forma. Agora eu quero dar uma explicação rapidinha. Por que
que Jesus só chegou no quarto dia? Você já se perguntou isso? Por que ele chegou só no quarto dia? Alguém já perguntou isso? Só eu? Ou você já sabe? Quem é que já indagou? Por que 4 dias? Por que não 1? Por que não 2? Por que não 3? Porque havia uma crença entre os rabinos que um homem que era piedoso, bonzinho, generoso, ele podia ser ressurreto, entendeu? Até o 3º dia. Então vamos lá fazer a conta comigo. O 1º dia, o mensageiro foi até Jesus para poder falar. E a Bíblia fala que era um dia todo de viagem. Então ele foi. Quando ele estava indo, Lázaro morreu. Não tinha celular para avisar. Não tinha como passar um telegrama para falar, não precisa avisar não, que agora não adianta mais não. Não. Chegou, avisou. E aí o Senhor já sabia, porque ele falou, não, Lázaro morreu. Mas nós vamos lá. Olha só, irmãos. Olha o poder do nosso Deus. Então foi um dia. Aí, quando o mensageiro avisou, Jesus ficou lá mais quantos dias? 2. Então, 1 mais 2, 3. Certo? E aí, no 4º dia, Jesus foi bem cedinho e foi para lá. Então, foi no 4º dia. Só que, por causa dessa crença, os rabinos, quem era generoso, quem era bonzinho, e Lázaro, tudo indica que ele era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, porque tinha uma multidão. Lá mais à frente fala que tinha uma multidão no sepultamento dele. Ele poderia ter ressuscitado pela bondade e pelaquela crença até o 3º dia. Passou do 3º dia, aí era impossível. Era só Deus. E eles declaravam, passou do 3º dia, não tem jeito mais. Então, nosso Deus é o Deus do 4º dia. Porque Ele é o Deus do impossível. É onde não tem mais jeito. Aonde a gente peleja daqui, peleja dali, arruma estratégia daqui, e ora e baba. Não! Deus vai fazer no tempo dEle aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Ele é o Deus do impossível. É por isso. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Imagina. E aí por isso que eles ficaram assim, meio descabelando. Porque o Senhor ainda fala assim, nossa, ainda bem que eu não estava lá. Olha, você dá uma notícia que seu amigo morre, aí você fala, nossa, ainda bem que eu não estava lá. Olha só. Você pensa, gente, mas quanta frieza. Porque ele não tinha só um amigo, ele tinha Marta e Maria também. Será que esse homem não queria nem estar lá? Você acha que os discípulos não pensaram isso? Eles não eram santos desse tanto, não. Pensaram. Eu pensaria. Com muito cuidado, mas eu pensaria. Pensava, gente, ué, tá achando é bom de não estar lá? Tipo assim, vai ter sossego? Entenderam porque ele foi no 4º dia? Porque é o dia do milagre, é o dia do impossível. Se ele fosse no 3º dia, ou se ele voltasse e fosse no mesmo dia, não teria cumprido o propósito. E o propósito do Senhor era ressuscitar Lázaro. Amém? Amém? Quantos aqui querem que o Senhor faça no tempo dele na sua vida? Quantos aqui querem que o Senhor te ressuscite aquilo que o inimigo quis colocar uma pedra ali? Porque Lázaro estava lá, sepultado na época chiqueza, né? Eu entendo que Lázaro era de uma família de posse, porque como que chama? Tumba? Tumba é aqui, né, gente? Misericórdia. Tumba é da gente mortais, né? O sepulcro, ele tinha uma grande pedra e esse sepulcro ficava na terra deles, na redondeza da casa deles. Não ficava em outra cidade ou em um cemitério. Não, tinha um cemitério lá, nas posses deles. Quantos entenderam até aqui? Quantos creem no propósito do Senhor? Às vezes, meus queridos, nós clamamos por anos por uma resposta do Senhor. Às vezes nós oramos por anos. Senhor, salva fulano, salva ciclano. Senhor, cura Jesus. Anos. E sempre a gente indaga, por que o Senhor está demorando? Será que Ele quer me castigar? Você já imaginou, irmão, se o Senhor fosse nos castigar por cada pecadinho nosso? A gente ia viver ralado, não tinha pedaço em nosso aqui. Ia ser picadinho assim, ó. Que todos nós pecamos, mas carecemos da glória de Deus. Amém? Vamos lá no verso 21, por favor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, um momentinho de bobeira, Marta perdeu a fé. A fé, ela ficou descrente. Não. Ela teve aquele momentinho de incredulidade, porque quando o Senhor falou, e ela acreditou, ela falou assim: mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o milagre que o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar ele. Mas ela falou, e no mesmo instante o Senhor falou: mas eu vou. Ela falou: nossa, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, que Deus vai te dar, que o Senhor é Deus. Ela reconheceu que o Senhor é Deus. Só que no mesmo instante, o que é que Jesus falou? Eu vou ressuscitar. E ela: não, vai mesmo. Mas é só quando for o último dia, quando a gente for arrebatado. Vocês entenderam? Que para a gente deixar de crer é um passinho curto, para a gente esquecer das promessas do Senhor, é isso aqui. A gente luta, a gente peleja, a gente é persistente, a gente vai para o alvo, aí por causa de uma coisinha pequena, a gente: não, isso não vai acontecer não. Diga assim comigo: eu não vou perder a minha fé por pouca coisa, e nem por muita. Amém? Nós não podemos fazer isso. Amém? Ela deixou que essa incredulidade viesse por esse pequeno momento. Aí começou. Olha no versículo 35, por gentileza. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Menor versículo. Jesus chorou. Irmãos, um versículo tão pequeno, mesmo sendo o menor da Bíblia, ele tem tanto significado. Ele é tão importante. Porque Jesus chorou? Porque nesse versículo aqui está declarando que Jesus não era insensível, que Jesus não é frio, que Jesus não é legalista, que Jesus não trata os filhos dele como qualquer um, que o Jesus não é impessoal, ele é amoroso. Ele se compadeceu daquela família. Aquela família estava chorando, estava sofrendo, e Jesus se compadeceu. Diga comigo: meu Deus é amoroso, é fiel, e Ele não erra. Amém? Quando Jesus teve essa atitude, é como se... Quantas mães nós temos aqui? A Bíblia tem a comparação, porque mãe é tudo doida. Por que eu falo doida? Porque o amor é tanto que chega dói. Então, é o único que se compara à Bíblia. O Senhor fala, né, que o amor dele é comparado mais ou menos com o de mãe. Por quê? Porque mesmo que a mãe ame mais ou menos, que esquece o filho, pensa, a mãe está lá amamentando, aí ela vai e abandona o seu filho. Mesmo se a mãe fizer isso, não há possibilidade nenhuma do Senhor fazer isso conosco. Então o amor dele, ele deu uma explicação para ver se a gente assimilava. Porque amor de mãe é desesperador. Amém? Então ele não estava, mexeu com os filhos dele, mexeu com ele. Já viu uma mãe aqui descabelar e ficar brava porque tem alguém falando do filho dela? Ei, gente, a gente fica feliz com qualquer coisa, a gente fica tranquilo, mas quando alguém fala ou critica um filho da gente, dá vontade de avançar. Por quê? Porque a gente não quer que os nossos filhos sofram. Quantas mães aqui já ficaram com vontade de avançar em um ser humano? Eu, você... Então, não dá vontade, irmão? A gente é humano, a gente pede perdão para Deus, fala assim: nossa, se eu pudesse, eu tirava o sofrimento. É assim que a gente faz. Eu quero te dizer que o amor do Senhor é maior ainda. Ele não gosta, Ele não aceita que o inimigo fica mexendo com você, não. Que o inimigo fica fazendo a gente ficar triste, não. Que nós fiquemos ali tristes, angustiados. Não é a vontade dele. Quando nós estamos passando por lutas, não é porque o Senhor falou: não, eu quero pegar meu filho. Que mãe que faz isso, gente? Eu quero pegar meu filho e vou deixar de sofrer. Na unha seca. Vou cuidar dele na unha seca, porque é no sofrimento que ele vai aprender o que eu quero ensinar para ele. Alguma de nós, alguma mãe aqui faz isso? Não, você ensina para quê? Para ele ser melhor.
para ele aprender, para ele sofrer menos. E o Senhor, Ele nos ensina para quê? Para a gente sofrer menos. Ele nos ensina para nós andarmos no trilho da fé. Amém? Ele não nos castiga. Fala assim, Deus não está me castigando. Ele me ama. Amém? Então se estava doendo em Marta e Maria, então Ele se condoeu. Porque elas eram filhas. Porque Ele sabia, gente, que Lázaro ia ressuscitar. Então Ele não estava chorando porque o amigo dele foi, tadinho. Não, Ele se condoeu com elas. Porque Ele tinha certeza do que ia acontecer, porque Ele sabia do propósito, mas Ele se condoeu com elas. Muitas vezes nós não sabemos, não sabemos nos condoer com as pessoas. A gente vê a pessoa sofrendo, chorando, e a gente permanece inabalavelmente frio, inabalavelmente horríveis. Chorai com os que choram. Eu sempre fui muito chorona, já chorei até em velório errado. Imagina, irmã, velório errado, você chorar em sepultamento errado, que vergonha. Aconteceu isso. Depois eu conto. Mas eu chorei, pelo menos eu achei que aquele lá era a pessoa, eu chorei, eu cheguei chorando. Então se você... Porque eu choro até inauguração de ponte. Agora quase não tem inauguração de ponte, mas assim, eu sou jovem há mais tempo, então tinha inauguração de ponte, a gente, né, juntava todo mundo, começava a chorar, que coisa linda que o prefeito fez para a gente passar. Quando eu vejo alguém chorando, eu começo a dar vontade de chorar também. A gente precisa se condoer. Amém? Quantos aqui sabem essa história? Que eu chorei no velório errado. Quantos sabem? Melhor perguntar assim, quantos não sabem? Nossa, eu vou ter que passar essa vergonha. Eu vou tentar resumir, tá bom? Eu fui é um pouco engraçado mesmo. A irmã tá igual a Paula. Ali, ó. Tá se acabando de rir. A gente tinha um discípulo lá na igreja, e ele ligou para mim e falou assim, ô pastora, é o seguinte, eu queria que a senhora fosse lá no sepultamento do meu pai fazer uma oração, porque ele está sendo velado aqui no Senador, eu sei que a senhora não pode vir, mas eu queria que a senhora fosse lá fazer uma oração. Aí eu falei assim, olha, agora eu não posso, porque minhas filhas estão aqui comigo, e tem um homem aqui, mexendo na cerca elétrica aqui, coisa, porque havia entrado ladrão lá, um dia anterior, e eu não vou deixá-las aqui sozinhas com esse homem. Aí ele falou, não, faz assim, quando eu estiver chegando no cemitério, eu ligo para a senhora que está aqui pertinho e a senhora vem. Eu falei, tá bom. Aí ele ligou, na hora que ele estava chegando, ele falou, nós estamos chegando, mais ou menos uns 10, 15 minutos nós estamos lá. Dá tempo da senhora? Eu falei, dá. O rapaz já está indo embora. E eu peguei e fui. Cheguei no cemitério, perguntei lá para o coveiro, falei, onde é que está tendo um sepultamento aqui? Ele falou, ó, você desce aqui, e eu ó com saltão, óculos escuros, uma chiqueza. E fui. Cheguei lá, estava alguém sendo sepultado lá, eu parei, estava todo mundo chorando, eu comecei a chorar junto com todo mundo. Lindo. Comecei a chorar. Aí eu comecei a olhar assim, mais perto. Aí bem mais perto, pensei, gente, mas nem o filho do homem está aqui. Que coisa feia, ele não veio no sepultamento dele. Tem gente que não gosta de sepultamento dele, mas é feiura, ele me chamou, ele não está aqui. Aí eu fui aproximando, para ver se eu conhecia mais alguém, e perguntei para a mulher que estava ao meu lado. Falei assim, qual que é o nome da pessoa que está sendo sepultada? Ela falou assim, é minha tia. Pensei, sangue de Jesus. Mas chorei tanto, irmãos, com tanto fervor, assim. Eu levei meu lencinho, minha toalhinha para chorar, para vocês terem uma ideia. E aí, eu fui afastando, sem graça. Agora imagina se fosse um homem. Eles iam pensar que eu era o quê dele? Naquele choro daquele tamanho. Nunca tinha me visto na terra. O que aparece chorando desse desespero? Né? Ia acabar comigo. Aí eu saí, falei, ai Senhor, e agora? Fui lá, moço, você falou do coisa errada, eu estava lá no outro sepultamento. E ele, o outro só está falando é do homem? Falei, gente, por que ele não falou isso antes para mim? Aí ele falou, não, acabou de ser sepultada lá o povo subindo. Eu falei, nem tive coragem de ir lá. Entrei no meu carrinho, pá, fui embora. Passa pouco, o Fábio, pastora, eu vi o carro da senhora lá, onde é que a senhora estava? Falei, eu estava lá no outro sepultamento. Ele, não acredito que você está fazendo eu rir no dia do sepultamento do meu pai. Falei, olha, não foi a intenção minha, mas o homem falou que estava sendo lá e eu fui lá. Isso é uma história que depois eu fiquei assim, falei, gente, isso é retardo, será? Não, é porque eu queria chorar, gente, eu queria
queria orar lá com o povo que estava lá, para o Senhor consolar. E aí eu nem perguntei, estava voando, né? Chorei tanto. Mas e aí depois ficou essa história marcada. Chorar em velório errado, pode me chamar, que eu vou em qualquer um. Porque isso acontece mesmo, né? Depois tem outra história que depois eu conto para vocês, tá bom? Porque, coitada, dá uma água para ela, tadinha. Irmã, achou bom, né? É bom demais. Diga comigo assim: o Senhor sempre se compadece dos seus filhos, porque Ele viveu todas as dores. Amém? O Senhor viveu a dor da perseguição. Por quê? Ele foi perseguido da infância até ele morrer. De quando ele nasceu até ele morrer, ele foi perseguido. Então ele viveu essa dor. Corre daqui, corre dali, Maria e José pega Jesus e leva para aqui, leva para lá. Ele foi perseguido. Ele sabe a dor de estar sem teto, porque a Bíblia fala, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor sabe a dor da traição, pois a multidão o traiu, Judas o traiu, Pedro negou ele, os discípulos o abandonaram. Olha o tanto de traição que ele passou. O Senhor sabe a dor da humilhação. Ele foi cuspido, foi chamado de ladrão, ele foi açoitado. Jesus era ladrão, Jesus havia roubado de alguém. Ele foi comparado àqueles ladrões ali de Getsemane. E ele foi muito humilhado, muito humilhado. Jesus sabe a dor da solidão, porque nas horas mais difíceis, ele ficou sozinho no Getsemane. Jesus sabe a dor da integridade, pois sem nunca ter pecado, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Sabe aquela injustiça que a gente sente quando a gente está sendo castigado por algo que a gente não fez? É falta de integridade. A gente fica, gente, dá uma indignação, dá uma dor na alma, que a gente fica, gente, mas eu não fiz isso. Mas ele sofreu isso na alma. Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, Jesus sofreu, tadinho. Fica vendo só o físico dele lá sendo judiado. Sofreu muito no físico, sim. Era uma morte trágica? Uma morte terrível? Mas Jesus teve o sofrimento da alma. Jesus teve o sofrimento da alma porque ele era humano aqui conosco. Amém? Era Deus, mas ele é humano. Ele teve as dores dele. E ele sabe como é a nossa dor, porque ele passou. O que eu estou te dizendo é isso. Ele sabe qual é a sua dor e o tamanho dela, porque ele passou. Amém? Jesus sabe a dor. Ele levou sobre si nossos pecados. Ele sabe a dor da morte, porque ele teve a dor da morte. Ele bebeu desse cálice amargo. Jesus chora conosco, mas ele enxuga todas as nossas lágrimas. Amém? Diga comigo: Jesus chora comigo, mas ele também sabe o motivo das minhas lágrimas. Amém? Porque às vezes você está lá chorando, a gente está lá chorando, porque quando eu choro, eu não choro, eu desidrato. Então eu não consigo, desidrato porque chora mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí vai indo, seu corpo vai desidratando, você tem que beber muitos litros d'água, né? Inclusive. Dá uma hidratadinha aqui. Olha lá comigo no verso 39, por favor. Versículo 39, nós estamos acabando, tá bom? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Gente, imagina que loucura. Tem o Rodrigo já trabalhou em funerária, né? Quantos dias demora para a pessoa começar a cheirar mal, Rodrigo? Horas? Olha, eu estou aqui perguntando na ignorância. 6 horas? Sou Jurandir, 6 horas. 6 horas. E ele estava há 4 dias. Ele estava fedendo? Será? Então, Marta já estava assim. Ele está fedendo? Ele tem coragem de abrir isso aí? Porque 4 dias, ó, assim de bicho. Não mexe nisso não.
Quantas vezes o inimigo da nossa alma fala para nós, não mexe com isso, porque isso não vai acontecer, porque já passou da hora. O tempo de você ser feliz já era, meu filho, você perdeu o bonde andando. O tempo de você ser curado já era, você não entendeu o tempo de Deus. Quantos aqui já ouviram uma palavra maldita dessa? De que não, já era, você perdeu, passou. A gente tem que pegar na onda. Eu tenho uma agonia dessa palavra onda. Primeiro que eu tenho medo da onda. Porque eu não sei nadar. Quem não sabe nadar tem que ter medo da onda mesmo, né? Porque fica rodando lá, dando caldo, né? Dando, não, recebendo caldo. Cada caldo, irmãos, lindo. Já tive na praia. Não vou falar isso aqui porque é outro motivo de feiura. A gente quer arriscar e vem caldo em cima de caldo e fica lá, né? Achando que é surfista. E não é. Então tem gente que fala assim, nossa, eu perdi, a onda passou. A onda passou e eu não percebi, porque eu não sei, eu não sabia, porque ninguém me avisou. Sempre alguém tem culpa, menos a gente. Menos a gente declara que eu não entendi o que Deus estava falando comigo. Eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Então eu quero te desafiar nessa noite. Comece a perguntar para o Senhor, Senhor, eu estou dentro do propósito do Senhor? Pai, eu estou fazendo aquilo que está no querer do Senhor? Porque a gente estando no centro da vontade do Senhor, a gente não fede, não passa o tempo, amém? A gente recebe a ressurreição antes, mesmo que a gente morra. E o Senhor quer ressuscitar muitas pessoas nessa noite. O Senhor quer ressuscitar muitos sonhos nessa noite, amém? Tem algumas coisas muito interessantes nesse versículo 39. Jesus ordenou que tirasse a pedra, ou seja, Ele não vai fazer por você e nem por mim aquilo que nós podemos fazer. Porque Ele poderia chegar lá, olhar e dar um sopro naquela pedra, porque Ele tinha poder, Ele tem poder para isso. Assoprar aquela pedra ia ser removida. Mas Ele foi lá e falou, tira lá. Alguém, remove a pedra lá. Aí vem o que eu quero que você fique bastante atento. Olha que lindo. Olha a atitude do nosso mestre, do nosso discipulador, do nosso líder maior, do nosso grande eu sou. A hora que ele falou para remover a pedra, antes que ele mandasse Lázaro sair, ele adorou. Olha lá no versículo 41, por favor. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Antes dele mandar Lázaro sair, fedendo ou não fedendo, o povo apavorado ou não, a multidão ali. E qual que era o propósito? Jesus ressuscitar na frente de todo mundo para Ele explicar para aquelas pessoas ali que Ele era a ressurreição e a vida. E Ele adorou, graças te dou. Antes de receber a bênção, Ele adorou, Ele agradeceu, porque o Senhor havia ouvido. Eu gostaria de te dizer que antes de você receber as bênçãos do Senhor, adore, agradeça a Ele. Você vai deixar o diabo tão com medo de você que ele vai sair assim, ó. Que o lugar dele é assim, é correndo da gente. É pega, não pega, ó, pega não. Quando a gente adora, ele fica desesperado, porque esse é o propósito do Senhor, é nós adorarmos a Ele, que é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Lá no verso 44, diz assim, saiu aquele que estivera morto, porque, vamos no 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, depois que ele adorou, ele falou, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto de um lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Jesus podia ou não podia fazer com que Lázaro saísse de lá sem nada, desenrolado, já saísse correndo? Podia, mas tem coisas que nós precisamos fazer, nós temos que querer
sair da situação que nós estamos. Nós temos que crer que o Senhor pode e tem poder de nos tirar da situação de atadura. Quantas vezes a gente se sente preso, fala, nossa, eu não consigo sair desse lugar. Eu quero te dizer que o Senhor pode tirar as nossas ataduras. Ele pode. Mas Ele vai te ordenar. Tira, meu filho. Tira isso aí, porque isso aí não vai te amarrar, não. Ele mandou tirar as ataduras de Lázaro. O Senhor não, repita comigo por favor, o Senhor não vai fazer a minha parte. Eu preciso ter responsabilidade e obediência à sua palavra. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Às vezes você está vivendo algo que você não acredita. Já está fedendo, passou o tempo. Lá no versículo 40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se crermos. Ou seja, se não crermos, vai ver? Não. Simples assim. Se crermos, veremos a glória de Deus. Se não crermos, não veremos a glória de Deus. Tudo tem um propósito. Quando o Senhor curou um cego, foi para mostrar que Ele é a luz do mundo. Quando o Senhor multiplicou os pães e peixes, foi para mostrar que Ele é o pão da vida e Ele está em todos os lugares. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Amém? Quantos creem que o Senhor é a ressurreição e a vida? E para concluir, nós vamos ver 5 propósitos muito importantes do milagre. O primeiro, para glorificar o nome do Senhor, para glorificar a Deus. Todo milagre acontece para que o nome do Senhor seja glorificado, porque senão Ele ia ressuscitar Lázaro no segundo dia, se não fosse para Ele ser glorificado. Então o nosso Deus é o Deus do quarto dia. O Senhor, Ele é exaltado e Ele não aceita dividir a glória dEle com ninguém. Amém? Quando tem alguém achando que é melhor ou está chegando perto de Deus, acontece igual Lúcifer. Tchau, vai embora, cai daqui. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Amém? O segundo, para despertar a nossa fé. Precisamos entender que a nossa fé naquele que tem todo o poder para curar e ressuscitar, às vezes, nem sempre a gente vai achar bom. Nem sempre, naquele momento, a gente acha que é o melhor para nós. Então, o Senhor traz o milagre, porque a gente fica bom para orar. Quando a gente está na luta. Mas pensa num povo bom para orar, que é o povo de Deus. Quando a gente está na luta, quando a gente está precisando de algo, quando a gente está sofrendo. Mas fica todo mundo de joelho. Nunca teve tanta procura por Deus, por religião, por igreja, como agora. Porque o desespero está tanto, ninguém sabe cadê o vírus. Uma hora está aqui, outra hora está ali. É assim. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas o Senhor sabe e está no controle de todas as coisas, amém? Outra coisa, outra característica é para a nossa salvação. O milagre vem para nos salvar. Porque nós precisamos crer na vida eterna. Quantos aqui creem que existe o céu, que nós vamos morar no céu? Quantos aqui querem morar com o Senhor no céu? Todo mundo quer? Eu quero. Eu queria ir rápido, mas assim, tem o tempo dele, né? Tem que esperar. Tá vendo o tratamento? Tem que esperar o momento do Senhor. Mas o tempo dele é perfeito. Sabia que tem pessoas que recebem o milagre, mas não vão para o céu? Porque elas recebem o milagre, mas elas rejeitam o Deus do milagre. Elas recebem a bênção, mas elas não querem saber do Deus da bênção. Tem muitos de nós, somos ingratos, muitas vezes. O Senhor está fazendo, o Senhor está te dando graça, está te dando saúde, está te dando alimento, está nos dando oportunidades. E a gente está, céus, Pai, vida. E a gente fica indagando, ou achando pouco. Nós precisamos saber que o maior presente do Senhor é nós termos um lugar para morar por toda a eternidade. Qual é o tempo da eternidade? É muito. É muito tempo. O nego é o Geis, meu marido. O nego falava assim para mim. Quando eu estava num momento muito aprofundador. Me falava assim. Vamos fazer assim, vamos trazer aqui para a nossa cabeça, para a nossa memória, que agora a gente está com saudade, mas a nossa vida aqui na Terra passa rápido. Mas a eternidade, é muito tempo, então a gente vai ficar muito mais tempo com ela, com Jesus, com as pessoas que a gente ama, do que aqui na Terra.
Ficava numa raiva. Eu pensava, nossa, eu não estou nem aí, eu queria ir. Mas aquilo me ajudava. Posteriormente, ele me dizia isso, aquilo me ajudava a pensar assim, nossa, a eternidade é muito tempo. É muito tempo. Então é um presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que é o milagre da salvação. Ele sofreu por mim e por você, para que nós tenhamos esse milagre, para que nós tenhamos essa oportunidade de morar com Ele. Ele está lá, Ele foi para lá preparar mansões para nós. Imagina, gente, aqui tem tanta mansão bonita, tanta casa bonita. Imagina o Deus criativo que nós temos, que coisa mais linda. Nós vamos chegar lá, cada um com a casa mais linda que a outra, cada um com a mansão. Eu fico imaginando assim, é inimaginável. Porque nós não conseguimos imaginar a plenitude, a criatividade do nosso Deus. A gente imagina um pouco por causa da natureza, por causa do céu, da terra, que já é lindo. Tem lugar que a gente vai, tem lugar que a gente vê algumas flores, a gente fala assim, como assim? Alguns animais, alguns pássaros, alguns bichos que a gente fez que parece que foi desenhado, pintado à mão, coisa mais linda. Quem aqui sabe admirar essas coisas que o Senhor fez? Imagina lá, como não deve ser, que é a casa dele. Você não arruma a sua casa o melhor possível. E Ele está lá. E está aqui com você e comigo. Amém? Glória a Deus. O quarto é ensinar a perseverar. Eu tinha uma birra dessa palavra, irmãos, porque meu pai falava assim, minha filha, você precisa perseverar. Eu falava, nossa. Perseverança é uma palavrinha que você tem que decorar. Gente, que coisa chata. Adolescente não quer saber de perseverar, quer para ontem. E eu fui adolescente há pouco tempo aí. Estou chegando meio seco, misericórdia. Nós somos imediatistas. Imediatistas. A gente quer tudo para ontem. E essa perseverança, quando a gente precisa de um milagre, a gente tem que perseverar na fé, perseverar que o Senhor pode, perseverar que Ele não desiste de nós. Nós precisamos de perseverar. Perseverança faz parte do caráter do cristão, faz parte do dia a dia do cristão. Amém? Amém? Quantos aqui querem ser perseverantes? Glória a Deus. Nós precisamos continuar firmes no Senhor, para nós vermos a sua glória. Coisa boa. Vamos perseverar, né? E por último, vermos a soberania de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus do quarto dia. Repita comigo, meu Deus é o Deus do quarto dia. Amém? Depois que tudo estava esgotado, depois que tudo estava fedendo, não tinha mais jeito, todas as possibilidades haviam se esgotado, o Senhor ressuscitou Lázaro. E eu quero dizer algo muito importante, guarda isso no seu coração. Quando nós estamos num ambiente de morte, de angústia, de tristeza, nós queremos trazer Jesus para esse ambiente de morte. Nós queremos trazer Jesus e falar, cala, Senhor, está doendo aqui, ó, fica aqui, ó, comigo nesse ambiente de morte. Mas Jesus nos chama para nos movermos aonde Ele está, porque Ele está acima. Amém? O Senhor está à vida. A vida. Ele é vida. Mas Ele não está comigo? Tá. Mas Ele não quer ficar no ambiente de morte. Nós precisamos de sair do ambiente de morte e ir para a vida, que é o Senhor. Porque Ele não habita. Ele venceu a morte. Ele sabe a dor da morte. E Ele não quer que os filhos dele fiquem em ambiente de morte. Amém? Jesus tem a hora certa de agir na minha e na sua vida. Ele é poderoso para trazer consolo para a minha alma, para a sua alma. Quantos aqui acreditam que o Senhor pode consolar? Se não fosse o Senhor na nossa vida. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor para trazer o consolo nas nossas vidas. Todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Não é assim uma manhã assim, um dia não, um dia sim, um dia. Segunda, quarta e sexta, não. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Diga comigo assim: Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele não erra. Irmãos, eu não vou cansar de dizer, Deus não erra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E como nós não estamos podendo ministrar com imposição de mãos, apaga a luz aí, por favor.
O Senhor quer tirar você desse ambiente de morte. Se você está achando que não tem jeito, não tem solução, se você está com angústia